era o dia da expiação no santuário terrestre, conforme revelado em Levítico 16? Por que os israelitas levavam a sério esse ritual? Entender esse assunto tão profundo será nosso grande desafio no programa Lições da Bíblia, que começa agora. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. Seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Nessa temporada, nós temos aqui um guia de estudo todo especial que esse trimestre está falando a respeito do santuário. Havia um santuário na terra e esse santuário terrestre foi construído segundo um modelo celestial. E esse santuário encerra várias lições para os cristãos modernos. E hoje vamos aprender mais um pouco sobre o santuário, agora falando sobre o dia da expiação. E para o estudo desse tema, nós temos aqui dois convidados, dois amigos que estamos recebendo. Eu queria saudar primeiro o pastor Douglas. Pastor, seja bem-vindo ao Lições da Bíblia. Obrigado, pastor Arilton. É um prazer estar aqui com vocês. Pastor Douglas, você é pastor da Igreja Adventista aqui na região de São José dos Campos. Qual é a geografia que você atende aqui em São José dos Campos, São Paulo? É isso mesmo, estamos aqui em São José dos Campos, na zona sul de São José dos Campos e compreendendo também a serra, um pouco da serra ali que desce para o litoral norte de São Paulo até a cidade de Paraibuna. Então, da zona sul até Paraibuna, nós somos responsáveis por 6 congregações. Então você atende a 6 igrejas nessa região. Perfeito. Pastor Douglas, é a primeira vez que está no Lições da Bíblia, seja bem-vindo ao programa, ok? Estamos recebendo também o pastor Maurício Lima. Pastor Maurício Lima, ele trabalha na Igreja Adventista como pastor e ele ajuda dando treinamentos para os membros da igreja que desejam se envolver na missão. A Igreja Adventista chama essa função de ministério pessoal, ou seja, cada crente tem um ministério a desenvolver e ele é a pessoa que ajuda o membro da igreja a desenvolver os seus dons. Seja bem-vindo, pastor Maurício. Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui, para poder falar desse assunto tão importante sobre a mediação de Deus em favor do seu povo. Pastor Maurício, você trabalha aqui em São José dos Campos também, e qual é a área de atuação tua? A área de atuação vai desde a região de Bragança Paulista até Bananal, que faz divisa com o Rio de Janeiro. Então, todas as igrejas adventistas dessa região, você dá apoio com treinamentos para o trabalho voluntário? São 263 igrejas que nós assim auxiliamos através dos seus pastores e membros para que possam ser capacitados a fim de evangelizar as pessoas. Pastor Maurício Lima, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado. É bom estar recebendo vocês também pela primeira vez, né, pastor Maurício? Sim, pela primeira vez. Pela primeira vez. E por um tema tão importante que vai falar a respeito do dia da expiação. Você já ouviu essa expressão? O que significa dia da expiação? Como que isso está relacionado ao santuário no passado e aos dias atuais? Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Agora, nós temos um hábito aqui também. Nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes orar. Eu quero convidar você, se você puder, a fechar os seus olhos e participar conosco desta oração. Bondoso Deus e Pai, Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Queremos mais uma vez estudá-la e suplicamos agora a direção do Teu Espírito, o mesmo que inspirou Moisés a escrever tantos textos sagrados como vamos analisar agora, que esse Espírito possa nos dar sabedoria e possa também tocar no nosso coração para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Pois bem, dia da expiação. No nosso guia de estudos sobre o santuário, chegamos a esse tópico tão importante. Os judeus falam Yom Kippur, né? Essa é uma expressão aí que os judeus usam para falar desse dia, um dia tão especial na vida do povo de Israel. Lembrando só que o povo israelita foi o povo de Deus no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Deus havia escolhido Abraão e fez com ele uma aliança. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó e de Jacó os 12 filhos, que finalmente se tornaram as 12 tribos de Israel. Nós já vimos aqui em nosso programa de que um santuário terrestre foi construído para que Deus viesse morar com o povo, uma vez que o pecado havia separado o homem de Deus. E nesse santuário terrestre havia um ritual anual de purificação que nós chamamos, e a Bíblia chama de dia da expiação. Pastor Douglas, nos ajude aqui. O que de fato acontecia nesse dia da expiação? O que era esse dia da expiação para os israelitas? Bem, essa é uma pergunta importante. Os israelitas no seu ministério ali junto ao santuário, eles tinham 7 festas anuais. Eles consideravam as festas da primavera e festas do outono. 4 no primeiro momento e 3 no segundo momento.
O dia da expiação era uma festa, era um sábado, né? Os sábados eles eram os sábados semanais, que reservados para adoração a Deus, mas essas festas também eram chamadas de sábado, porque todo trabalho deveria ser cessado e o foco em Deus deveria ser realizado aqui naquele momento. Então, o dia da expiação, segundo Levítico 23, verso 27, diz o seguinte: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Então, no dia 10 do mês sétimo, ocorria o dia da expiação. Esta festa, a sexta festa. E a ideia principal era a eliminação do pecado do santuário e do povo no ano. Deixa eu entender então. Então, o dia da expiação você disse que era um sábado. Era um sábado. E você fez distinção agora, 2 tipos de sábados? Como é que é isso? O sábado, Deus separou o sábado, o 7º dia da semana, para ser o dia de guarda, o memorial da criação, o sinal de Deus, o selo de Deus. E esses dias são chamados de sábado, são o 7º dia da semana. Mas estas festas especiais, que nós vemos pelo menos 7 ali descritas em Levítico capítulo 23, também eram chamadas de sábados, ou dias especiais, dias separados por Deus, santificados por Deus. E o Yom Kippur, ou o dia da expiação, era um dos principais, ou melhor dizendo, a principal festa anual do povo de Israel. Nós podemos chamar isso de um calendário religioso, então, feriado religioso? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos vários feriados aqui no Brasil, religiosos até, né? Nós temos aí 12 de outubro, várias datas. Uhum. E o povo de Israel também tinha os seus feriados. Então o dia da expiação também era um dia de feriado. Isso. E é interessante, o que ocorria nesse dia, né? Porque essa foi a pergunta, o que era? Então nós sabemos que é no dia 10 do 7º mês. Isso do calendário judaico, né? Do calendário judaico. judaico. Como se chamava esse mês, pastor? Você lembra? Lá? Olha, deixa eu ver aqui, lá em Levíticos 16, que é outro capítulo que apresenta essa festa, Okay. penso que no verso 29, aqui também fala do 7º, eu não me recordo, senhor, se você lembra? Tishri, né? Era o mês de Tishri. Tishri, isso mesmo, o sétimo mês ali. É porque nós brasileiros estamos acostumados com janeiro, fevereiro, março, e a gente acha que o 10º mês é outubro, né? Não. E no calendário judaico não era o mês de Tishri. Perfeito. Okay. O que acontecia, pastor, nesse dia? Era um dia especial? Tinha vários elementos, mas nós podemos destacar 3 pontos. Primeiro, era uma oferta de purificação pelo sumo sacerdote que iria conduzir o cerimonial desse dia. Nos outros dias e nas outras festas, os sacerdotes, eles participavam, mas nesse dia, o sumo sacerdote é que executava e realizava essa festa. Então havia um sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote. Depois desse sacrifício, havia 2 bodes. Havia um sorteio, um bode era o bode para purificação, ok? Que ele usava nessa questão da purificação, eliminação do pecado do santuário. E um segundo bode, depois que havia terminado o processo de expiação, de purificação, é chamado de bode Azazel, o scapegoat, aquele que tira, o bode emissário, ele era levado para o deserto. Então, basicamente, seriam esses 3 pontos. Antes desses 2 bodes virem à presença do sumo sacerdote, ele tinha que fazer um tipo de expiação por ele? Perfeito. Todos nós somos pecadores. E o sumo sacerdote, ele também era pecador. E ele precisava, antes de adentrar ao lugar mais importante do santuário, o Santo dos Santos, que só se entrava nesse dia da expiação, ele precisava confessar os seus pecados para que pudesse estar diante da presença de Deus. Pastor Douglas, interessante, você mencionou aí a questão do sumo sacerdote, nós temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores que vai justamente nessa direção. E o pastor Maurício vai me ajudar então, falando um pouquinho mais sobre essa função. Vamos ver a pergunta? Olá, meu nome é Diogo e eu gostaria de saber qual era a principal tarefa do sumo sacerdote no dia da expiação. Pastor Maurício, ainda dentro do dia da expiação, 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava ali em cena. Qual era a função dele? Veja que interessante, como Deus ele se aproxima do povo. O sumo sacerdote ele tinha uma função principal nesse dia, que era representar o povo diante de Deus. Ele era um intercessor, alguém que dentre o povo, que Deus escolhia e Deus ali o ungia e apresentava para ele todo um ritual para que pudesse se purificar, a fim de que ao entrar no templo ele fosse um representante legal do seu povo que estava lá fora, dos seus pecados. Então, de maneira assim prática, ele era alguém que representava o povo diante de Deus para interceder pelo povo, apresentar as questões do povo para Deus e buscar uma resposta de Deus. Então vamos repassar aqui então. Como é que funcionava essa sistemática do perdão para o povo de Israel? Vamos supor que nós 3 aqui, o nosso amigo telespectador, nós somos israelitas, estamos vivendo aqui nos dias de Moisés. Eu cometi um pecado. Como é que funciona agora a obtenção do perdão?
Cada pecado tinha uma oferta específica, algumas ofertas específicas, mas o pecado que gera a morte, ele exigia que morresse alguém no lugar, então que é a substituição. Nesse caso, um cordeiro era levado até o templo pelo próprio pecador. O próprio pecador tinha que separar esse animal? Tinha que separar, cuidar dele e levar até lá. Quando chegava lá, ele fazia assim um ritual que para ele era importante para a consciência dele. Ele colocava a mão sobre o animalzinho e falava para o animal, parecia um negócio engraçado, ele colocava a mão assim, olha, eu pequei, eu deveria morrer. Mas isso ele fazia na presença de alguém, né? Na presença do sacerdote. Do sacerdote. O sacerdote ficava olhando para ele, era ele que tinha que entender que ele deveria morrer. Então ele falava para o animalzinho e simbolicamente ele transferia para o animal a culpa dele. Agora, o sacerdote pegava esse animal e o oferecia. Olha que interessante. Mas quem matava o animal? Era o pecador? O pecador tinha que matar o animal. Porque o pecado era dele. Entendi. Então não era o sacerdote que tomava a culpa dele. Ok. O próprio pecador matava o animal e simbolicamente o animal estava assumindo a culpa. Que agora, e por isso o animal morria. Por isso morria. Que agora, através do sangue, é interessante, através do sangue, porque a Bíblia diz que no sangue há vida. Ok. Através do sangue, que simbolizava agora a vida do próprio pecador, o pecado desse pecador era levado para dentro do santuário. Por isso que o santuário era contaminado? Por isso era contaminado. Perfeito. Durante o ano todo, né, o santuário, ele carregava o pecado do povo de Deus. Né? E sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então esse pecado era transferido do pecador para o animal e do sangue do animal para o santuário. Mas, pastor Douglas, vamos supor que eu, Arilton, cometi um pecado, fui até o santuário, coloquei a mão no cordeirinho, confessei o meu pecado, matei o animal e o sangue desse animal foi para o santuário e o contamina. E eu fui embora para a minha tenda. Mas passado um mês, antes do dia da expiação, antes do 10º dia do 7º mês, eu morri. E agora, a minha salvação está garantida ou eu dependeria de ter alcançado o dia da expiação para esse perdão? Olha que algo interessante. O perdão para o pecador havia sido eliminado no momento que ele confessou e houve o sacrifício do cordeiro. Ele ali estava perdoado. A culpa não existia mais no pecador. No ato de levar o animal. Isso. Porque já havia transferido já a culpa dele, né? Se ele transferiu, carrega de volta, então transferiu. Se alguém já morreu no lugar dele, ele já está livre daquela culpa. Até o próximo pecado dele está livre daquela culpa. Ok? Porque o pecado já havia sido transferido. Agora, o santuário, olha que interessante. Sim, essa seria a minha pergunta. Uma vez que o meu pecado foi perdoado, certo, mas o registro foi para o santuário, por que é que tem que haver um dia da expiação do santuário? Para que o registro da culpa pudesse ser apagado. Eliminado de uma vez por todas. Eliminado de uma vez por todas. Então, o meu perdão estava garantido. O seu perdão? Mas esse registro tinha que ser eliminado. Eliminado. E isso aconteceria no dia da expiação. Quando entrava em cena o sumo sacerdote. Isso. Me fala um pouquinho, pastor Maurício, do ritual do dia da expiação. Lá estava o sumo sacerdote, pastor Douglas falou sobre 2 bodes. O que acontecia, mais uma vez, vamos reprisar, com esses bodes? Então, um desses bodes era colocado como fosse lançado sortes. O que caía sobre o Senhor, esse seria sacrificado. Agora, interessante, nesse sacrifício já não havia, esse bode já não era mais imolado. Não era assim confessado pecado mais para ele, por quê? Já haviam sido confessados anteriormente. Não havia imposição de mão sobre esse bode? Não. Então? Não, ok. Não, porque agora esse bode representaria agora tanto o povo quanto o próprio santuário. E agora ele receberia os pecados do santuário e diretamente do povo que havia se transferido para o santuário e levaria sobre si. Esse seria oferecido ao Senhor como purificação daquele santuário que representava o povo também diante de Deus. E esse bode que era morto era um tipo de quê? Ele tipificava o quê? Esse bode que era morto, pessoal, ele representava o povo e os seus pecados. Quem nos representa diante de Deus com os nossos pecados? O Filho de Deus. Quando São João, em capítulo 1, o verso 29, no Evangelho de João, ele diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João está ali identificando e também ratificando a profecia que durante muito tempo havia sido colocada dentro do povo através do ritual do santuário. O povo aguardava um cordeiro que viria de Deus, como veio lá para Abraão, quando ele ia sacrificar Isaac. Ele não tinha como fazer outra coisa, a não ser oferecer Isaac. Deus providenciou para Abraão um cordeiro. Agora, para o povo, Deus providenciava um cordeiro diário e anual. E agora o cordeiro de Deus, do próprio Deus, o seu Filho, vem para purificar o povo do seu pecado diante de Deus agora. Então, os animais que morriam no santuário, eles entraram uma tipologia do que Cristo viria fazer. Sim. Eu acho que nem só isso, mas as próprias festas, toda a estrutura do cerimonial apontavam para o ministério Cristo. Aquilo que ele começou aqui na terra, o seu sacrifício e aquilo que ele está exercendo no céu e a sua volta. Ela tem a sua representação no santuário e na pessoa de Cristo.
Ok, pastor Douglas, muito bem. Então vamos agora ao intervalo e quando voltarmos então, eu quero perguntar aos nossos convidados mais detalhes sobre o outro bode, que nós chamamos de Azazel. Se esse bode que morria era um tipo de Cristo, e esse outro bode chamado Azazel, o que quer dizer Azazel? A quem ele tipificava? Essas perguntas serão feitas no próximo bloco, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, aprendendo essa semana sobre o dia da expiação, o Yom Kippur para os judeus. Qual é a intenção nossa em trazer esse estudo à tona? É entender o que acontecia com o povo de Israel e descobrir se há um significado para os dias atuais. E nós terminamos o bloco anterior, pastor Douglas, prometendo que nós iríamos falar sobre esse segundo bode que entrava em cena no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico, que era o dia da expiação, o bode Azazel. Nos ajuda aqui, o que significa essa expressão bode Azazel e se há alguma tipologia implicada? Eu acho que essa pergunta é importante, porque existe muita confusão quanto a esta questão ou a função deste bode Azazel. Até muitas vezes nós, adventistas, somos acusados que esse bode faria parte da remissão dos nossos pecados e tudo mais. Então, vamos tentar assim, tentar alinhar as ideias. Como o pastor Maurício ele falou, houve o bode do Senhor que fez a purificação pelo santuário. E em Levítico 16:20 diz o seguinte: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Esse bode vivo é Azazel. Azazel. Que recebe o nome de Azazel. Isto mesmo, que nós conhecemos como Azazel. Então, depois que terminou a expiação, depois que terminou a eliminação do pecado, a purificação, como a própria Bíblia diz, traz esse bode Azazel. Os judeus compreendiam que esse bode Azazel, ele representava o anjo caído, o inimigo, Lúcifer. Mas por que disso? Por que ele envolveria Lúcifer num cerimonial tão importante de purificação? Porque temos que lembrar que o dia da expiação, ele representava a eliminação do pecado entre o povo. E esta festa representa não só para aqueles dias, mas representava o que iria acontecer no futuro, quando o pecado será exterminado uma vez por todas. E não haverá mais pecado, e a paz irá prevalecer para sempre. Mas para que haja essa paz perfeita, o pecado, o mal precisa ser destruído juntamente com Satanás e seus anjos. Então esse bode Azazel, ele tipifica Satanás então? Com certeza. É porque nós vemos, olha que interessante o paralelo. Um morre pelo povo e pelo pecado do povo. O outro é levado, depois que acaba a expiação, que a palavra expiação quer dizer remover a culpa, depois que a culpa é removida, já não tem mais nada a fazer, já está feito, o ritual já está completo. Agora o que? O Azazel é enviado como aquele que causa, o causador da culpa. Porque em última instância, Satanás é o causador de todo o pecado. Ele é o próprio começou pecado. O pecado. Ele é o próprio pecado encarnado, né? Podemos dizer assim. E Apocalipse capítulo 12, o verso 9, ele fala o seguinte: foi expulso quem? Satanás, a antiga serpente, o acusador de nossos irmãos. Aquele que leva o povo ao pecado. Então, como aquele que leva ao pecado pode espiar alguma coisa? Se ele causa. Se pararmos um pouquinho para pensar, como alguém que causa o pecado pode tirar o pecado? Seria uma contradição dele mesmo. Então, ele entra aqui como aquele que representa a causa, a origem e o próprio pecado, em contraste com aquele que morre pelo pecador para tirar a culpa do pecador, tornando-o justo novamente diante de Deus. Eu gosto da palavra, quando eu penso no dia da expiação, Yom Kippur, eliminação. O pecado está sendo eliminado, até prefigurando aquilo que Cristo vai fazer muito em breve, com a vinda dele e a destruição do mal. O pecado vai ser eliminado de quem? Vai ser eliminado das nossas vidas, do santuário do povo de Deus, e uma vez por todas eliminado com o animal, esse bode Azazel que representa Satanás, a eliminação do pecado da história deste mundo. Pastor Maurício, deixa eu entender aqui então. Enquanto o sumo sacerdote estava no santuário recebendo os dois bodes, era lançada a sorte, um representava o Senhor, o outro Azazel. O bode para o Senhor morria, para perdão dos pecados, purificação do pecado. E Azazel não fazia parte do processo de intercessório, mas ia para o deserto, tipificando Satanás. Certo. E o povo de Israel nesse dia? O que acontecia com o povo? O povo, na semana já que antecedia esse momento, o povo fazia confissão de pecado, abandonava o pecado, tirava todo o fermento dentro da sua casa e procurava ver se havia alguma dissensão entre ele com alguém, para que neste dia específico não houvesse nada que pesasse contra ele, porque o sumo sacerdote iria entrar diante da presença de Deus. O sacerdote era o seu representante legal, o seu mediador. Se ele lá fora, o pecador, tivesse com algum pecado não confessado, não abandonado,
o sumo sacerdote morreria naquele dia. Morreria dentro do santuário? Dentro do santuário. Por isso, ao entrar no santuário, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote levava consigo uma corda amarrada à cintura, e as vestes do sumo sacerdote tinha ali umas romãs, que era tipo de uns sinos, que enquanto ele ministrava, as pessoas ficavam lá fora e escutavam o barulho dele. Se parasse de Essa barulho, questão das romãs nas vestes do sumo sacerdote, para que eles entendessem mais ou menos o movimento dele, eu já li na Bíblia, mas a questão da corda parece que a fonte não é bíblica, né? É uma tradição. É uma tradição. Por quê? É uma tradição antiga que ensina isso. É porque não poderia entrar no lugar santíssimo a não ser o sumo sacerdote. E se alguém tivesse em pecado lá fora? O sumo sacerdote que o representava morreria diante de Deus. Então, essa tradição ensina, então, que seria uma corda que o puxaria para fora. Portanto, a função o pecador estava lá fora, ele tinha uma responsabilidade muito grande. A vida dele tinha que estar em harmonia já com a vontade de Deus, para que quando o sacrifício em favor dele fosse oferecido, ele tivesse a dignidade de recebê-lo. Okay. Pastor Douglas, deixa eu entender mais uma parte aqui. Nós estamos falando sobre todo o processo do dia da expiação, a função do sumo sacerdote e a postura dos israelitas nesse dia, mas esse assunto ele é pertinente para nós hoje? Qual a importância de se compreender esse estudo? Quem está nos assistindo agora no Lições da Bíblia está perguntando assim, mas o que tem a ver todo esse ritual do povo judeu, lá no passado, com o crente do século XXI? Tem alguma relevância? E muito, e muito. Eu acho que nós estamos, tenho certeza, nós estamos vivendo no dia da expiação, do Yom Kippur, no cenário profético da Bíblia. Se nós formos a Daniel 8:14... Daniel 8:14. Vamos convidar os amigos de casa também a lerem esse texto. Daniel 8:14. Eu penso que nós não teremos tempo para adentrarmos nos detalhes deste texto, mas aqui diz o seguinte... Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui está apresentando a purificação do santuário celestial e a eliminação do pecado. Aquilo que eles celebravam no deserto era simplesmente uma forma de Deus ensinar para eles o que aconteceria um dia na história do universo e na história do planeta Terra e de pecado. A purificação. Você falou já hoje no programa de que haviam festas em Israel e que essas festas elas tinham cumprimento no ministério de Cristo. Perfeito. Então, como que essa festa da expiação se cumpre no ministério de Cristo? Boa pergunta. A festa da Páscoa ela foi cumprida ali quando Cristo morreu. Por isso Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Perfeito, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois tem a festa do Pentecostes, que ocorreu quando Cristo ascendeu ao céu, o Espírito Santo desceu e agora os homens são capacitados para a pregação do Evangelho. A festa do Pentecostes. E agora vem a festa do quê? Dessa festa solene, do Yom Kippur. Nesse dia as pessoas elas se evitavam de até relações sexuais para ser o mais puro possível, sabe? Era uma questão muito interessante para viver de uma forma especial perante Deus, porque era o dia da eliminação do pecado. E agora Cristo, quando ele ascende ao céu, ele adentra ao tabernáculo celestial conforme o livro de Hebreus. E ele, e nós cremos na interpretação e na compreensão de Daniel 8:14, que desde 22 de outubro de 1844, ele está ali, sendo o nosso sumo sacerdote, realizando esse cerimonial de julgamento de Yom Kippur pelo povo, pelo santuário e por cada um de nós. Você quer dizer então, aqui Daniel falou que se passariam 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então o fim desse período profético é o dia 22 de outubro de 1844? O início, vamos dizer, do julgamento. O fim desse período. Perfeito. O fim desse período se dá quando nós estudamos a Bíblia, nós compreendemos que começou no ano 457 a.C. O período dos 2.300 tardes e manhãs, e ele se cumpre ali em 22 de outubro de 1844, quando começa a celebração do Yom Kippur no cenário profético e bíblico. Quer dizer então que o dia 22 de outubro de 1844, comparado ao calendário gregoriano, que é o nosso, com o calendário judeu, esse dia foi um 10º dia do 7º mês. Perfeito. Sim. Pastor Maurício, então, a partir desse dia, nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E agora, onde estão os bodes? Então, agora, pessoal, os bodes reais, físicos, já não existem mais. Porque agora o simbolismo toma conta. Para quem eles apontavam. Um apontava para Cristo. Cristo já veio, nós já passamos, São João, Evangelho de João 1:29, o Cordeiro de Deus, pecado do mundo, já veio, já se ofereceu, ressuscitou, veio o Pentecostes, está no céu, agora intercedendo por nós. Mas espera aí, ele quando veio e morreu, ele cumpriu a função dos cordeiros que eram mortos
Todos os dias. Sim. Agora, como é que Jesus hoje cumpre a função do bode para o Senhor do dia da expiação? Agora ele está cumprindo a função de sumo sacerdote, ok? Quando ele vem, tanto ele cumpre a função dos bodes que eu fiz para o Senhor, quanto do bode vivo, que representava o povo. Agora, nesse momento, pessoal, estamos falando sobre expiação. Quando ele está diante de Deus, para ser oferecido agora, ele oferece o seu próprio sangue todos os dias por nós, é isso que acontece, ele também intercede, tanto ele é sacrifício por nós, quando ele se oferece diariamente por nós, quando confessamos nossos pecados, quanto ele é sumo sacerdote, porque ele agora é o nosso representante legal. Aonde está ele, então, fisicamente, o que está fazendo? Ele está no santuário celestial, agora intercedendo por nós como mediador, assim como o sumo sacerdote no dia da expiação fazia pelo povo. Nós estamos fora do santuário celestial, que é a terra. Qual é a nossa função agora? Confessar pecado, arrepender de pecado, passar pelo novo nascimento que nos dá o poder e a autoridade para ter o abandono do pecado e viver essa nova vida em Cristo. O dia da expiação lá em Israel era um dia de 24 horas. Sim. Se ele é um tipo, uma tipologia, e o dia da expiação, o pastor Douglas disse que começou lá em 1844. Até quando vai durar essa expiação? Essa expiação dura até o momento em que Cristo sai do santuário. Quando o castiçal será tirado da terra e ele te consumar a sua obra em favor do povo. Então, quando ele sair do santuário, ele já sairá para vir a essa terra? Para ver essa terra. Então, o grande dia da expiação compreende, então, desde 22 de outubro de 1844 até o dia da vinda dele. Até a vinda de Cristo. Veja na própria tipologia do povo israelita, quando terminava a expiação, o que o sumo sacerdote fazia? Ele saía do santuário, ele ia ter com quem? Com o povo. E aí, então, ele pegava Azazel e Azazel ia para o deserto. Olha que bonita. Então, quando o sumo sacerdote terminava a intercessão, ele saía e ia ter com o povo. Assim, o povo olhava e ficava assim, agradecido e satisfeito, porque entendiam que haviam sido todos justificados. Pastor Douglas, entendi então agora o bode para o Senhor. Jesus, então, hoje está no santuário celestial, intercedendo por nós, como fazia o sumo sacerdote, e que o dia da expiação é tipificado agora nesse período de tempo, de 22 de outubro de 1844 até a volta de Cristo. Mas aonde está a tipologia agora do bode Azazel para os dias atuais? Olha, ela não está ocorrendo ainda, ela irá ocorrer. Porque, como eu disse, o pecado, ou o dia do Yom Kippur, era a eliminação do pecado completo. Quando Cristo sai do santuário celestial, representando a saída do sacerdote, do sumo sacerdote do santuário, aí sim o bode Azazel era enviado para o deserto para ser morto. Não matavam ele era para ser morto no deserto. Quando Cristo voltar, a Bíblia nos diz, principalmente lá em Apocalipse 20, nós vemos que Satanás será preso. Vamos ler esse texto, por pastor? favor, claro. Porque eu acho que quem está nos acompanhando em casa está se perguntando, mas espera aí, eu nunca ouvi falar sobre isso. Que história é essa de que esses bodes representam Cristo e Satanás? Satanás também vai para um deserto? Que história é essa? Então, acho que é bom, pastor, nos ajuda aí. Lê esse texto, por favor, então. Que texto nós vamos ler? Olha, nós estamos aqui em Apocalipse 20. Verso 2. Apocalipse 20. Verso 2, ok? Então, Cristo volta. Quando Cristo volta, começa um período que a Bíblia chama de 1000 anos. E nós falamos de milênio. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então haverá um período de 1000 anos, onde a terra estará desolada, Satanás estará sozinho aqui, os santos estarão com Cristo no céu, porque quando Cristo volta, leva aqueles que aceitaram seu sacrifício para o céu. Durante esses 1000 anos, eles veem aquilo que foi feito durante o julgamento, verificam as obras de Deus, compreendem que Deus é amor. E agora, terminando os 1000 anos, a Bíblia nos diz, ali no Apocalipse 21, que a nova terra, a nova Jerusalém, vem do céu para esta terra, para o julgamento final, aonde ocorrerá a execução do bode Azazel, ou seja, a execução de Satanás. E aqui, no verso 14 de Apocalipse 20, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte e o lago de fogo. Ou seja, será destruído uma vez por todos o mal, será eliminado e não se levantará uma segunda vez, segundo lá nós vemos na Bíblia também. Então, o bode Azazel tipifica Satanás e o fato de ser levado ao deserto tipifica então a prisão de 1000 anos e depois a destruição. Perfeito. Fique com a gente, nós vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos continuar esse tema para entendermos esse dia da expiação que estamos vivendo e o que vai acontecer daqui para frente na história da humanidade. Já aprendemos aqui que existe um santuário no céu e na terra foi feita uma cópia desse santuário, com todo um sistema sacrificial.
E hoje estamos aprendendo sobre o dia da expiação, que era o ápice de todo esse sistema. E segundo os pastores nos informaram aqui, 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote, que era o mais alto líder religioso em Israel. E então um bode representava a Cristo, e este morria, e o outro representava a Satanás, que era levado ao deserto, tipificando a prisão de Satanás por 1000 anos, segundo o pastor Douglas nos leu em Apocalipse, capítulo 20, verso 2. Perfeito. Agora um detalhe interessante. Nós vamos agora continuar sobre esse estudo, essa tipologia, vendo a relevância do tema para os dias atuais. Pastor Douglas, terminamos o bloco passado falando justamente sobre a simbologia do bode Azazel aplicado a Satanás. E que esse bode era levado para o deserto, tipificando o milênio que Satanás será preso e finalmente destruído. Uma pergunta para você agora. É possível, estamos falando de realidades celestiais agora, vocês falaram de um santuário que há no céu, que começou a purificação em 1844. Mas é possível o pecado do homem aqui na terra contaminar algo do céu? Como que um santuário no céu pode ser contaminado? Puxa, essa é uma pergunta assim, importante, né? Lembre-se que quando nós confessamos os nossos pecados, né, ele é transferido, para o santuário. Nossas orações vão até o santuário celestial. Há esse momento de intercessão. Então, este pecado, vamos dizer assim, de forma simples, ele é transferido lá para o céu, né? Nós confessamos para o céu. Ele vai para o céu porque Jesus está lá. Com certeza. Como sumo sacerdote. E como ele já ofereceu o sacrifício, ele pode perdoar se nós formos se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Mas chegará um momento que Deus vai falar assim, não haverá mais pecado, não haverá mais confissão. O que é justo, continue fazendo justiça, e o que é justo, continue fazendo injustiça. Então estamos vivendo neste momento de purificação, mas chegará um momento que Deus fala assim, chega, não haverá mais perdão de pecados. Será o momento quando Cristo sairá do santuário e virá a esta terra. Então quer dizer que a purificação que acontece no santuário é também uma remoção apenas do histórico do pecado. Com certeza. Então não que o céu possa ser contaminado com o nosso pecado. Não. O céu é santo, né? Mas o histórico sim. O histórico do universo, do que foi contaminado pelo pecado de Satanás quando ele caiu. Né? Esta ideia de que será que Deus é um Deus justo? Será que Deus é um Deus de amor? Esta dúvida que, vamos dizer, permeou a esfera celestial, os seres criados, está sendo eliminada e será eliminada uma vez por todas. Pastor Maurício, dentro dessa compreensão, quer dizer então que esse juízo que está acontecendo, ele não apenas vindica então o perdão da humanidade, mas tem alguma coisa relacionada com vindicação também a Deus, né? Ele tem a ver com a vindicação da justiça e do caráter de Deus diante do universo. Porque a acusação do inimigo era que Deus é injusto na sua postura e no seu governo. E Deus mostra tanto o justo quanto o amor quando ele morre pelo pecador. O Criador tomando a culpa de algo que não fez, assumindo responsabilidades que não são suas, a fim de devolver a dignidade e a vida eterna àquele que havia perdido por causa do pecado. Então, quando nós vemos essa intercessão de Cristo, vamos falar, como pode ser o céu ser contaminado? O céu não é contaminado, mas quem nos representa diante de Deus? Não é Cristo? Ele está diante de Deus no céu. Enquanto ele está lá, o pecador está lá. Nós podemos dizer assim, claramente. Enquanto Cristo estiver no céu, o pecador pode entrar diante do trono e em nome de Jesus, é assim que nós cremos, ele está aqui no livro, me permite ler, primeira São João, Epístola de João, capítulo 2, o verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Então, Ele é um representante, o advogado representa o réu diante do juiz. Jesus nos representa diante de Deus. Então, enquanto Cristo está lá, nós podemos dizer, eu também estou lá. Eu posso dizer então que o ato de eu me colocar de joelhos hoje em oração e confessar o meu pecado para Cristo, esta atitude equivale ao levar a oferta ao santuário no Antigo Testamento? Sim, porque ao você se ajoelhar e reconhecer a necessidade de um Salvador, de um substituto, você está colocando como fosse hoje simbolicamente a mão sobre o Cristo agora para o Senhor. Não tenho condição de remover a culpa do meu pecado. Intercede por mim, porque eu o aceito como meu substituto. Então Cristo, diante do Pai, agora representando você e a mim, como nosso substituto legal, pelo direito que Ele conquistou na cruz do Calvário, Porque morreu sem ter pecado, Ele agora oferece o seu sangue, o sangue dele, para a nossa justificação diante de Deus.
Pastor Douglas, o guia de estudo trouxe uma informação sobre o profeta Isaías. Há algum paralelo entre esse dia da expiação que estamos vivendo, segundo vocês informaram, com a história do profeta Isaías? Eu penso que sim. Alguns encaram até essa visão de Isaías no capítulo 6, que ele viu a glória de Deus, viu o santuário celestial. O profeta viu o santuário celestial? Isso, Isaías capítulo 6, os versos de 1 a 6, nós temos a descrição ali dele vendo o santuário celestial aberto, vendo ali, sabe, alguns julgam até de ser o dia da expiação, né? Ou sendo o próprio dia, Deus ali realizando a expiação. Mas acho que um ponto importante a destacar é o verso 4. Ali, no verso 4, ou melhor, do verso 5, diz o seguinte: então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A grandeza de Deus, a justiça de Deus, mostrou para Isaías, que era um profeta de Deus, um homem que recebia visões de Deus, que ele era insignificante, que ele era pecador e que precisava da graça de Deus. Então, acho que esse sentimento que tomou conta de Isaías deveria ser o mesmo sentimento que deve tomar conta de nós hoje, que vivemos nesse dia, o dia da expiação, onde Cristo está intercedendo pelos nossos pecados. Nós precisamos nos humilhar, confessar os nossos pecados, para que, assim como ali diz no verso 6, que uma brasa viva foi tirada do altar e tocou em Isaías, né? E assim os seus pecados foram perdoados, que os nossos pecados possam ser perdoados ainda enquanto há tempo. Interessante que Sim, não foi Isaías que se purificou, olha. Foi algo, no verso 1 fala que as vestes do Senhor enchiam o templo, então estava no templo mesmo, no santuário, né? No templo. E quando Isaías se vê diante do templo do Senhor, ele vê a sua verdadeira condição. Eu sou um pecador, e se não tiver um intercessor, alguém que me represente, alguém que me purifique, eu estou morto, ai de mim. Então Deus envia alguém e toca Isaías. Isaías não podia fazer nada por si mesmo, como eu, pecador, não posso fazer nada por mim. Então ele precisa de um representante. O representante de Deus vem e toca Isaías. Isaías então é purificado por conta do que Deus faz no santuário, olha aí. Ou seja, ao ter um representante dentro do santuário, meu pecado é perdoado, eu sou justificado diante de Deus. Sabe o que a gente está percebendo aqui com o estudo de hoje? Que o santuário celestial, ele é central para a salvação da humanidade hoje. E eu fico impressionado com o fato de que muitos de nós, às vezes, desconhecemos essas verdades do santuário. A única forma que um ser humano tem hoje de obter o perdão é através da mediação de Cristo no santuário celestial. E deixa eu fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora, nos assistindo nesse estudo da Bíblia. Quantas vezes na sua igreja você já ouviu falar sobre esse tema? Quantas vezes você já parou para estudar e ver a grandiosidade do que Jesus está fazendo exatamente agora? Parece que a ênfase hoje de muitas igrejas volta-se para a cruz. E é claro que aí está o centro da nossa esperança, porque não for o evento cruz, não havia esperança de salvação para ninguém. Mas o interessante é que Jesus não está mais na cruz e nem na sepultura. Ele saiu da cruz e foi para o santuário. Então o santuário, ao que a gente está percebendo pelo estudo, é o tema de maior importância da atualidade. Agora eu pergunto, pastor Douglas, se esse tema é tão importante como nós estamos vendo, por que também é um tema tão desconhecido? Porque eu acho que o bode Azazel, vamos colocar aqui, ele quer cegar as pessoas para a obra que Cristo está realizando neste momento, para a intercessão que Cristo está realizando nesse momento. Porque hoje as pessoas falam, deixe para amanhã, deixe para amanhã. Ah, você vai ter uma segunda oportunidade. Bem, esta não é a teologia bíblica. A teologia bíblica é do hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por isso, nós sabemos que se o dia da expiação, o Yom Kippur começou, isso quer dizer que ele vai terminar. Uma outra coisa interessante, Sim, pastor. que a ignorância do povo é vantagem para Satanás. Hebreus 8, verso 1 e 2 diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. O essencial, de tudo que você tem falado do Evangelho, a essência, que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Agora, veja só, se eu desconheço isso, eu vou orar para quem? Eu estou sem intercessor, sem mediador, então a salvação volta-se para mim, para o que eu faço. Salvação pelas obras. Pelas obras. E é isso que o inimigo quer que as pessoas pensem. Que se eu for a uma igreja, se eu fizer culto, se eu for fiel nos dízimos, nas ofertas, eu serei salvo por estas práticas.
Não, essas coisas podem evidenciar e devem a salvação atuar na vida da pessoa. Então as boas obras evidenciam a salvação, Mas não salvam. mas não são o caminho para a salvação. Não é o caminho da salvação. Pelo contrário, elas evidenciam que a salvação já está atuando na vida da pessoa. Então temos que ter cuidado para que não nos esqueçamos do essencial, que há no céu agora um mediador, um representante legal da humanidade, que é o Salvador também. E o inimigo quer desviar o foco dele para a terra, levando o homem ao materialismo, ao excesso de trabalho, esquecendo que salvação só existe no santuário do Senhor. Pastor Douglas, os nossos amigos telespectadores estão se perguntando assim, no passado, lá no antigo Israel, havia uma ação física. Eu pego um animal e vou até o santuário para obter o perdão do meu pecado. Hoje não tem um santuário físico terrestre, tem um santuário físico no céu, certo? Ele é físico, Perfeito. Está no céu. Na prática, o que eu faço então para obter o meu perdão? Olha, acho que tem um texto de Hebreus capítulo 4 que ele vai responder, acho que essa pergunta. Livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler ali os versos 15 e 16. 15 e 16. Isso, eu penso que esse texto ele é muito importante, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem pecado. Falando aqui que nós temos um sacerdote no céu fazendo esse trabalho para nós. Interessante que aqui falou sumo sacerdote, Sumo né? sacerdote. É a mesma expressão ao dia da expiação. Perfeito. E agora vem um apelo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda existe tempo para nos aproximarmos de Deus e termos nossos pecados perdoados, eliminados através do sangue de Cristo. Porque se o dia da expiação começou, ele vai terminar. Interessante. E quando ele terminar, não haverá mais oportunidade de perdão e de remissão. E Cristo sairá e acabará com a história de pecado. Cristo quer acabar com o pecado, o sofrimento. E se eu não me largar do Desprender do pecado, eu serei destruído com o pecado. Por isso, socorro em ocasião oportuna. Hoje é o socorro, hoje é a ocasião oportuna para nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Completando Pastor essa Maurício, ideia dele. Estamos chegando ao final do nosso tempo. Temos agora então 30 segundinhos para o seu recado final para aqueles que estão nos assistindo. O que você diria para eles? Quero concluir com um verso de Paulo, Romanos 10, o verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. A expressão confessar Jesus, olha aí. Eu posso confessar Jesus como eu confessava meus pecados sobre o Cordeiro que morreu em meu lugar. Hoje eu confesso a Jesus como meu Salvador, eu o aceitando, vivendo com Ele, também serei salvo. Pastor Douglas, suas palavras finais do programa de hoje, nossos amigos telespectadores. Nós vivemos no momento solene da história, o momento do julgamento, do Yom Kippur, do dia da expiação. Ainda existe tempo para você buscar a Deus e confessar os seus pecados. Por que não buscá-lo hoje? Hoje é o dia, não deixe para amanhã. Pastor Douglas, eu vou mais adiante. Por que não buscá-lo agora? Perfeito. Vamos orar? E vou convidar você que está nos assistindo em casa para nesse exato momento, agora, pela fé, entrarmos junto ao santuário celestial onde Cristo intercede por nós. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, porque nós temos a confiança agora de que pelos méritos do sangue de Cristo nós podemos ir à Tua presença. Obrigado porque a nossa vida de pecado é substituída pela Tua santidade. Amém. Obrigado porque as nossas falhas e imperfeição é substituída pela Tua perfeição. E obrigado porque quando o Pai olhar para nós, não verá nossas obras, mas as obras de Cristo em nossa vida. E graças ao sangue derramado no Calvário, nós podemos obter salvação e vida eterna. Te louvamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Amém.